Olá pessoal, o Projeto Sempre Viva mais uma vez aqui com vocês. Hoje falando, na verdade dando dicas, né, Manetona, de como lidar melhor com a sua afetividade. As oscilações do dia a dia, as coisas que a gente acaba sentindo, as emoções que a gente sente durante o dia, se você não parou para perceber isso, são diversas emoções que a gente pode ter no dia e muitas vezes a gente não sabe lidar com isso. Então, Totó, como fazer? Porque a gente está preocupado com o número de pessoas, né, com depressão, com medo, com pânico, etc. Então, a gente tem que prestar, a gente está falando, né, nesse vídeo, assim, de como a gente presta atenção nisso, o que acontece, né? A afetividade, o amor, a vida, o carinho, a troca, tudo isso alimenta o ser humano, alimenta a alma, alimenta a essência, alimenta a mente, alimenta o psique. E esse alimento que a gente fala, o que é isso que você está tentando falar, né? Se você não amar você, se você não tiver inteira, se você não tiver, é um passo para você ficar triste, acabado, desiludido. Por quê? Porque, olha, um primeiro ponto, o outro que está do lado de lá, o Adriano, ele jamais vai atender às minhas necessidades. Você fala, por quê? Porque ele é ele e eu sou eu. Independente de ser amigo, né? Eu estou dando um exemplo. A expectativa, um casal, por exemplo, vou pegar o Adriano, a esposa dele não pode gerar expectativa nele, nem ele expectativa nela. Porque a expectativa é dele ou é dela. Entendeu? Eu não posso gerar uma expectativa em uma pessoa, ou até no trabalho com outro, porque a expectativa é minha, não é do outro. Então, quando o outro não atende a minha expectativa, que era só minha, eu fico frustrada, eu fico triste, eu fico decepcionada. E é um ponto muito cruel pra gente pensar, porque assim, parece uma bobeira isso, né? Tá, aqui alguém não atende a minha expectativa. Chego em casa, vai lá, alguém limpou a casa, não atendeu a minha expectativa. Vou lá no supermercado, não consigo, tento falar o que eu quero, o moço não deu a carne exatamente que eu queria. São situações que vão sobrecarregando o nosso estado. Somando. Exatamente, porque aí é somatória de tudo isso, vai fazer uma somatização. Então, vai sobrecarregando o meu estado mental. E eu vou começando a achar que o mundo é cruel, que o mundo é ruim, que o mundo não é legal. E isso, se eu tiver uma predisposição, talvez para o medo, para o pânico, para a depressão, para as frustrações, eu vou me sobrecarregando disso e de repente eu gero uma doença. Desencadeia. E é muito difícil, tanto é que a gente estava falando, porque é esse programa que eu quero evitar a depressão, porque a depressão é tudo isso, uma hora a gente disserta melhor, que a gente já falou, mas explica melhor. Mas esses pequenos incidentes e acidentes que a gente cria expectativa, frustra o nosso estado de espírito. Uma outra coisa, eu vejo uma coisa na TV, na mídia, etc. Tá? Eu não sou aquela coisa. Eu não tenho aquela coisa. Eu não sou aquilo lá. Eu não posso achar que aquilo, todo mundo quer aquilo. Tá? Todo mundo tá andando maquiado. Eu não consigo pôr maquiagem no rosto. Então eu não vou ser aceita porque eu não tô maquiada. Né? Eu não consigo. E aí eu não consigo e todo mundo tá maquiado, eu chego no lugar, todo mundo maquiado, eu chego com a cara lavada. É uma sensação ruim? É. Sim. Parece que eu tô feia perante os outros? Parece. Mas eu sou assim. Se eu começar a me coça, é horrível, não tenho alergia, mas eu não gosto, me sufoco. Tá. Aí eu acho que eu não vou ser aceita por isso. Então me convido para uma palestra, eu não vou porque eu não vou estar maquiada. Me convido para ir numa reuniãozinha lá, não vou porque eu não tô maquiada. Eu acabo não fazendo determinadas coisas porque eu não estou legal comigo ou porque parece que eu não atendo o que a mídia pede. Tá fora da tribo, né? Parece que eu tô fora da tribo, exatamente. Uma outra situação é assim, nossa, todo mundo é X, eu sou Y. Vou dar só um exemplo. Todo mundo é espírita, eu sou católico. Ou todo mundo é verde, eu sou amarelo. Todo mundo é X, eu sou Y.
Aí eu não vou. Por quê? Porque eu sou estranha. Porque eu sou diferente. Ou ninguém vai gostar de mim. Né? Isso gera todas as emoções. Gera por quê? Porque na vida a gente tem prazer e desprazeres. Ou a gente tem o estado neutro, né? Se não me gera prazer, obviamente, se eu lidar bem com a emoção, me gera o neutro. Se eu não lidar bem, gera desprazer. Se gera desprazer, gera uma imagem mental na minha cabeça ruim, que gera uma insatisfação, que gera um sentimento ruim, que gera um pensamento ruim e que eu fico mal comigo. Quando a gente falou de aceitação, que é mais ou menos isso, eu preciso me aceitar do jeito que eu sou, que na verdade é isso, mas não é a linguagem que eu tô falando agora, mas quando eu me aceito, eu assumo que eu sou assim. Todo mundo fala fluentemente uma língua, eu não falo, eu até entendo, mas não gosto de falar, enrola minha língua, tá? Porque todo mundo fala e o mundo é obrigado a falar várias línguas, eu tô fora do contexto? Não tô. Pega um tradutor, intérprete e põe junto comigo, entendeu? Sim. Agora, porque todo mundo fala, você tem que falar? Não sei se eu tenho que falar. Isso aí é pensamento de todo mundo. Eu, Totó, acho que não. Entendeu? Por quê? Porque eu me aceito do jeito que eu sou. Na parte prática, entendi. Na parte prática a gente pode dizer assim que todas as situações, igual você falou, vai no supermercado, tem no trânsito, às vezes tem N situações que geram... Não é educado, você não é. Isso. Vai gerando. Uma forma de você... juntar isso. Não juntar isso, mas uma forma de você saber lidar com isso. Eu poderia dizer que é uma inteligência emocional, está associada à forma com que a pessoa sabe lidar com aquilo, porque aquilo entra em outro assunto que a gente já havia falado, que são imprevistos também. Sim, que vão acontecer. Então, mas, na verdade, exatamente, o que a gente vai fechar isso? Que essas pequenas inconveniências, essas pequenas sensações de inadequação, elas geram um estado ruim de não amor a mim mesmo, não amor à minha vida, não interação comigo mesmo. Ou seja, eu me sinto um peixinho fora d'água. Então, o que isso gera? Se eu tenho uma tendência à depressão, é prato cheio. Se eu tenho tendência às frustrações, é prato cheio. Se eu tenho tendência a ficar magoada, a ficar triste, a ficar cabisbaixa, é um prato cheio. Este prato cheio vai me gerar um desânimo. Este desânimo, essa falta de ânimo, vai, concomitantemente com outras situações, podem gerar uma depressão profunda, pode gerar até um suicídio. Por quê? Porque a gente não consegue lidar, a gente não consegue se ver fora disso daí. Por isso que é muito preocupante, eu estou falando detalhado, porque a gente tem que aprender a lidar com essas situações da melhor forma possível. Sim. Porque elas vão se aglomerando e somatizando e gera uma doença. Ou gera várias doenças, principalmente a depressão. Uma das principais é a depressão, que também é um conjunto de doenças. A depressão é um conjunto de doenças, né? Ela é chamada de síndrome, porque são várias características. Então, vem a genética, vem outras coisas, vem tudo isso, mas é um peso. Então, a gente precisa estar atento a todas essas questões afetivas que envolvem o nosso dia a dia, pra gente aprender o quê? Dar a volta por cima. Saber lidar. Como que eu dou volta por cima disso daqui? Primeiro lugar, eu preciso ver que eu sou a primeira pessoa a amar a mim mesma, a obedecer os meus comandos, a minha regra, o meu jeito de ser. Então, assim, eu não estou satisfeita aqui, não é que eu vou embora, eu vejo a melhor forma de ficar pouco e ir saindo. Entrei num lugar, não me sentia dentro daquele lugar bem, né? Eles não gostam de mim? Não é isso. Eu não estou me sentindo bem lá. Então eu falo, dou risada, ao invés de ficar meia hora, fico 5 minutos e vou embora. Não é nem por isso eles estão gostando mais ou menos. Então eu vou aprendendo a me adequar diante de cada situação da vida pessoal, diária. Saber lidar. Né? Você está no trânsito, você vai parar, a pessoa parou, você deu o sinal que vai entrar, ela roubou sua vaga. Você para e fala, como é mal educada, você pensa, mas não sofre.
Não fez de propósito comigo, que sabia que era meu carro, enfim, o mal é pra você, o dia meu tá uma droga, por isso que tá acontecendo. Para, não gera problema para você. Dilua esse problema. Esse que é o pensamento que a gente tem que ter muito focado. A gente tem que aprender a diluir. Quando a gente coloca aqui sempre, né? Nós somos responsáveis por nós, o outro não é culpado, porque quem gera esse pensamento sou eu mesma. Eu vejo um lado ruim e aumento, mas ele é culpado, Não, eu sou, porque eu estou pensando nele ao invés de pensar em mim. Eu estou dando energia para o outro ao invés de dar energia para mim. Então, quando vocês aprendem que o seu mundo deve ser o melhor mundo do mundo, e vocês precisam aprender a trabalhar melhor com essa alegria, com essa força, com esse bem-estar, com essas oscilações, e nem sempre estão direcionadas a você. Quando você começa a aprender, você evita inúmeras doenças na sua vida, inúmeros constrangimentos. Só que hoje é uma frustração, um constrangimento, é isso, é aquilo. Amanhã é doença. Sim. Entendeu? Então, somatizando. O corpo, aí começa. Uma das características também da depressão, que eu estou falando antidepressão aqui, mas da depressão, é dor, né? Ele sabe bem, dor no ombro, pega a cabeça, ombro, e dor física mesmo, não é? Então, vai gerando, aí você vai, nossa, estou com uma dor lombar, estou com uma dor na... Tá, aí vai lá, procura o Adriano, tá, é uma coisa. Agora, o que gerou? É uma insatisfação, uma insegurança, um processo que você deixou acontecer com você. Porque a gente faz isso. Sem querer, a gente se permite adoecer. Então, nós estamos tentando evitar, procurando que vocês prestem atenção a cada momento da sua vida. O que te deixa aborrecido, evite. Se não dá para evitar, procure pensar de uma outra forma. Você está trabalhando num meio que todo mundo todo mundo é chato, vamos lá, perturba. Para, ignora, trabalha cantando, pensando na sua própria vida. E que aquele trabalho dá um lucro para você e que você vai desfrutar depois, independentemente de quem está aqui, está ali. Então, aprenda a lidar da melhor forma possível com cada situação. Porque elas não são isoladas, é isso? Não são. Conjunto. A gente vem falando de assuntos isolados, mas um conjunto mesmo. A gente vem falando exatamente isso daí, mas é tudo simultaneamente junto, tudo acontece, é uma miscelânea, entendeu? Então essa miscelânea gera uma toxina para o seu corpo que gera doença. Né? Cada um mais, menos, aí é fígado, estômago, baço, pâncreas, etc. Tá? Mas o que eu quero? Evite, aprenda a evitar frustrações que você mesma cria para você. Então, pense, se ame, aprenda que você é que gera amor para você, não é o outro. Só para fechar, eu vou fazer uma colocação. A gente espera que o namorado agrade a gente, que o marido agrade a gente, que as pessoas agradem a gente. Elas não vão agradar. Você é que vai agradar você mesmo. É importantíssimo que você entenda isso para a sua vida. Sim. É fácil isso? Não é. Mas não é possível e você pode. Exatamente. Então, sempre viva com você. Da melhor forma possível. Grande beijo. Tchau, tchau.